querido filho, nesses tempos em que estátuas estão sendo derrubadas mundo afora, eu te escrevo essa carta para te falar dos dias que vivemos hoje. O mês é agosto, o ano é 2020. Talvez você já saiba de algumas coisas que eu vou te dizer aqui, mas eu quero que você saiba uma outra história, para além da história oficial. Eu te escrevo do meio de uma encruzilhada. E eu quero te contar dos acontecimentos a partir da minha perspectiva, uma perspectiva preta. Não que eu me considere um representante do povo preto, até porque não existe um povo preto, porque as nossas perspectivas são diversas e as nossas histórias são múltiplas. E elas não começam no tráfico negreiro, como vão querer te fazer acreditar. Ela é antes e além disso. Mas eu gosto de pensar que ali, mais adiante, uma das narrativas que estarão registradas sobre os tempos sombrios que atravessamos agora será a minha. E ali você vai poder se reconhecer. Outro dia eu li numa rede social uma citação de um provérbio africano que diz: enquanto os leões não contarem suas próprias histórias, os caçadores seguirão sendo vistos como heróis. E essa história, que é universal, vai ser contada em primeira pessoa. Eu sou Calixto Neto, homem, negro, homossexual, cisgênero. Eu venho de Olinda, Pernambuco, estado do Nordeste do Brasil, latino-americano. Eu sou filho de Oxalá. Seus avós, meus pais, são Georgina Moreira e Calixto Filho. E eu poderia dizer aqui o nome dos seus bisavós, dos seus tataravós, talvez, mas eu não posso ir muito mais longe do que isso. A nossa árvore genealógica é uma coleção de pontos de interrogação, porque a nossa história recente é uma história de apagamento, de ruptura. Nossos antepassados, vindos do continente africano, de lugares diferentes e etnias diversas, chegando nessa terra invadida que hoje chamamos Brasil, foram forçados a deixar para trás aquilo que eram suas histórias, seus afetos. Dizem que esses homens e mulheres, antes de embarcarem como prisioneiros em direção ao novo mundo, empilhados em condições subhumanas nos navios negreiros, passavam pela cidade de Uidá, no que hoje chamamos Benim. Lá, eles e elas tinham de dar voltas ao redor de uma árvore, a árvore de esquecimento, para ali, naquele ritual, deixarem para trás o seu passado, tudo aquilo que um dia foram e que, ao menos no plano terrestre, não voltariam mais a ser. E eu espero, com esse gesto, te inspirar a escrever também a sua história, a história do seu povo, do seu lugar, para que nada seja esquecido, nada seja deixado para trás. Às vezes eu me pergunto como seria a história do Brasil se ela fosse contada a partir dos quilombos. Esses lugares para onde fugiam as pessoas escravizadas que existem e resistem até os dias de hoje e nos ensinam sobre luta e tecnologia de resistência produzida pelo povo preto. Homens e mulheres que inventaram um sistema de sociedade onde a colaboração e o cuidado com os seus é o que faz a verdadeira política. Colaboração radical e cuidado radical. Saiba aquilombar-se. Aquilombe-se. Eu vou te contar uma história. Esse ano, há alguns meses, eu estreiei um espetáculo chamado O Samba do Crioulo Doido. É uma peça de 2004 de um coreógrafo que se chama Luiz de Abreu. E eu me lembro que quando eu vi essa peça, eu estava começando o meu percurso na dança, eu fiquei impressionado de ver em cena alguém propondo questões a partir da experiência do seu próprio corpo, de homem negro, homossexual, vivendo numa sociedade homofóbica que tem o racismo enraizado em todas as suas estruturas. E aquilo me impressionou porque eu já reconhecia o palco como um lugar de poder. E ali, pela primeira vez, eu vi um homem, negro como eu, em situação de poder. Luiz tinha tomado para si as rédeas daquilo que projetavam no seu corpo e fazia daquilo um discurso seu e de mais ninguém, como uma reintegração de posse. O que ele fez ali foi da ordem da genialidade, mas não só. Foi da ordem do heróico, do histórico. E nos anos seguintes, no meio da dança, poucas vezes eu pude ver essa história se repetir. Para aprender o samba, fui a Salvador, na Bahia, onde o Luiz mora e onde tem a maior concentração de pessoas negras no mundo, fora do continente africano.
E ao mesmo tempo que eu vivia uma das experiências mais potentes da minha vida enquanto artista, num projeto único com outros artistas incríveis, eu não conseguia deixar de pensar na necessidade e na atualidade da peça hoje, em 2020. 16 anos depois da estreia, e a peça está longe de ser um mero arquivo. O samba, infelizmente, é uma peça dos nossos dias, porque as questões que ela levanta são questões urgentes para a população negra do Brasil de 2020. E o Brasil de 2020, filho, é esse país que nunca pagou sua dívida histórica com o nosso povo, que depois de usar os nossos antepassados como mão de obra escrava por mais de 3 séculos, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. É o país que de um dia para o outro criou uma massa de trabalhadoras e trabalhadores libertos, sem meios de sobrevivência, sem reparação, sem recompensa por séculos trabalhando para construir as bases do Brasil e enriquecer a colônia, ali na aurora do capitalismo. E é o mesmo Brasil que anos depois oferecia gratuitamente terras desocupadas aos imigrantes europeus que quisessem se instalar no país e contribuir com a política eugenista de branqueamento da população. Imigrantes cujos descendentes hoje gozam de privilégios dentro da nossa estrutura política e social e depois arrotam meritocracia. É o país que iniciou o genocídio da população negra desde a chegada do primeiro ser humano escravizado vindo de África pelas mãos dos portugueses. Um genocídio que não dá sinais de que vai parar no Brasil de 2020. E o Brasil de 2020 é o país de Bolsonaro e do bolsonarismo. Esse velho político com ligações cada vez mais evidentes com a milícia. Esse movimento que está dissolvendo tão rápido os avanços sociais, políticos e econômicos que a gente conquistou depois de tantos anos de luta. Um movimento que chegou ao poder usando como ponte as fake news, uma retórica anticorrupção, o apoio dos militares e das religiões evangélicas fundamentalistas e o ódio. Ódio às mulheres, ódio à população LGBTQI+, aos povos indígenas, ódio a nós, negros e negras. Obviamente que a chegada de Bolsonaro na presidência e a permanência dele no posto dependeu e depende nesse momento de um conjunto de forças políticas, um grande acordo nacional, internacional, que vai muito além do poder que ele tem de verdade. E pouco importa que ele represente um perigo real para a vida das pessoas, desde que ele continue a jogar o jogo. E o fato dele conseguir se manter no poder só evidencia o quanto vale as nossas vidas nesse jogo político. Porque é preciso sempre lembrar, filho, que entre direita e esquerda nós continuamos pretos. E quando a coisa está ruim para todo mundo, pode ter certeza de que vai estar muito pior para nós. A grande surpresa é que agora a nossa comunidade não é mais o único alvo dessa política de morte. Ela atinge agora um número maior de pessoas. O que vemos hoje é o devir negro do mundo, como diz o filósofo Achille Mbembe. Filho, nós somos sobreviventes. Na verdade, mesmo quando nos creem mortos, nós continuamos vivos e ainda mais fortes, porque somos imorríveis. Nós viramos semente. Marielle Franco, presente. Quando eu estava apresentando samba na França, tivemos que parar a programação por causa da chegada do novo coronavírus. Foi o começo da nossa primeira grande crise sanitária do século XXI. Entramos em confinamento sem saber até quando essa doença ficaria entre nós. Só sabíamos do alto índice de contágio e que por causa dela as pessoas morriam sufocando. A chegada iminente do Covid-19 no Brasil me gelou o sangue porque eu sabia que quando chegasse ele causaria uma devastação no país. E o óbvio se confirmou. Essa semana ultrapassamos a triste marca de 100 mil mortos. 100 mil. E ainda estamos longe do fim dessa crise. É um genocídio. E estamos falando de um cenário onde a subnotificação é enorme. E apesar de dizerem que esse vírus atinge a todos igualmente, nós sabemos que no Brasil estar confinado é um privilégio de uma pequena parte da população. E que entre as pessoas mais pobres, 73% delas são negras. Pessoas que estão tendo que escolher hoje entre morrer de fome ou se arriscar, indo trabalhar, se expor ao vírus e talvez morrer, sufocando. Há mais de 90 dias estamos oficialmente sem um ministro da Saúde.
O governo tenta maquiar dados e promove o uso de um medicamento cuja ineficácia já foi comprovada cientificamente. Ao mesmo tempo, tenta destruir o nosso sistema de saúde, que é gratuito e universal, porque a agenda neoliberal não pode parar, mesmo em tempos de pandemia. E as pesquisas já mostram o óbvio. O vírus se espalha mais facilmente entre nós, negros, e nos mata mais. É como se o Covid-19 encontrasse no racismo estrutural do Brasil o aliado perfeito para atingir a máxima eficácia destruidora. Nas favelas, visíveis aos olhos da sociedade, mas invisíveis para o poder público, a população fortalece o quilombo urbano e se organiza para não morrer, confirmando a lógica do cuidado radical que se repete através dos tempos. É nós, por nós. Longe das cidades, comunidades quilombolas, há séculos, instaladas nos mesmos territórios, estão sendo ameaçadas de expulsão de suas terras, no meio da pandemia. 100 mil mortos, no dia 9 de agosto. E eu espero que quando você ler essa carta, os responsáveis por esse genocídio já tenham encontrado a punição para esse crime e para os outros que eles cometeram. Ainda em quarentena, no dia 25 de abril, o mundo foi sacudido por uma imagem passando em looping em todas as redes sociais, em todos os canais, em todas as conversas, em todas as lembranças que não conseguiam sair das cabeças. Aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos. Eram imagens de um homem negro deitado, barriga no chão, mãos atadas nas costas. Em cima dele, ajoelhado em cima do pescoço dele, tinha um homem branco, um policial. Nos longos minutos registrados em live streaming nos telefones das pessoas ao redor, o homem, o nome dele é George Floyd, emitia sons de dor, eu não consigo respirar, mãe. É difícil para mim ter que te contar de novo essa história e eu espero muito que você nunca tenha que assistir a imagens como essa aí no seu tempo. Mas eu não consigo parar de me perguntar como é que um homem se investe do direito de se ajoelhar na garganta de um outro homem, já imóvel, sufocando ele até a morte em plena luz do dia, na frente das câmeras. Quais são as estruturas que dão a ele a certeza de que aquela vida não merece ser preservada e que ele, mesmo matando um homem na frente das pessoas, não vai ser punido pelos seus atos? Isso aconteceu lá longe, nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que essa violência é também o nosso dia a dia no Brasil. E também sabemos que eu poderia passar horas aqui listando os casos, os mais horríveis, tristes, revoltantes, que acontecem diariamente no país onde 75% das vítimas de assassinato é da população negra, onde a violência contra a mulher negra aumentou 7,2%, mesmo quando a violência contra as não negras diminuiu, onde a cada 23 minutos um jovem negro é morto, boa parte dele pelas mãos da polícia, o braço armado do Estado. Nos 3 primeiros meses da pandemia, a Polícia de São Paulo, por exemplo, foi a responsável pela morte de 262 pessoas. Os nossos números são números de um país em guerra. E esse direito de decisão sobre a vida e a morte das pessoas mais vulneráveis é o que caracteriza o Estado brasileiro hoje, numa lógica que vemos replicada em vários outros países. Em todos os lugares a gente vê casos semelhantes, os mesmos corpos descartáveis. O caso George Floyd levou as pessoas para as ruas nos Estados Unidos. Mais um levante. Mais um para a nossa história. E em todo o país teve revolta, manifestação, fogo. A urgência dessa luta atravessou os oceanos, chegou na Europa e em outras Américas. Na França, por exemplo, a população voltou às ruas, lideradas pela força feminina de Assa Traoré, cujo irmão, Adama Traoré, morreu em condições parecidas com a de George Floyd, sufocando. Para mim, ela é a personificação daquilo que Angela Davis um dia disse: quando a mulher negra se move, toda a sociedade se move junto. Assim como Alicia Garza, Opal Tometi e Patrisse Cullors, as incríveis criadoras do movimento Black Lives Matter. Os protestos duraram algumas semanas e foi como se o mundo, ou pelo menos uma parte dele, quisesse finalmente se livrar do racismo, como se finalmente pudessem ver o que se passa com as pessoas não brancas nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo afora, como se quisessem olhar para esse problema com atenção, empatia e vontade de mudança. Como se.
Algumas pessoas até dedicaram um post nas suas redes sociais em homenagem às nossas vidas. No mundo da arte, ou pelo menos ao meu redor, algumas poucas reações quebraram o silêncio. Alguns amigos e amigas me escreveram, comovidos com as imagens do homem agonizando, se perguntando sobre as suas atitudes para comigo, para conosco, querendo saber onde escondiam seus racismos. No Brasil também tomamos as ruas, mas logo tivemos que voltar à vida real. Nós estamos cansados, cansadas, confinados, estamos no limite. Muitos e muitas de nós correndo de um lado para o outro para alimentar nossas crianças e mantê-las em vida contra toda a violência policial e outras formas de violência vindas do Estado. Porque quando não nos matam de tiro, nos matam aos poucos, nos impedindo de sonhar, minando nossa saúde mental, nossa vontade de viver. Pisar no nosso pescoço não é o único jeito com o qual nos sufocam até a morte. Acontece, filho, que chegamos numa encruzilhada. E os próximos meses vão ser decisivos para o futuro do país. A crise sanitária escancarou ainda mais a crise moral e política em que vivemos e as consequências econômicas são inevitáveis. O nosso futuro está comprometido. Nossos projetos, nossos sonhos, porque sim, nós também temos sonhos. Estamos nesse ponto do não retorno. Não aceitaremos um passo atrás. Não vamos esperar que o mundo se refaça de mais uma queda para depois começar a pensar em nós. Nós temos pressa. Às vezes eu me pergunto como manter a saúde mental nesse contexto. Eu me pergunto como seguir vivendo e produzindo beleza se a cada dia eu sinto que a morte é uma possibilidade não muito distante. É como se o meu corpo não me pertencesse. Ele pode ser a qualquer momento subtraído, aniquilado, desaparecido, destruído pela força policial, por um cidadão de bem armado e apoiado pelo Estado, por um patriota que acha que o trabalho artístico é um crime, por esse vírus que potencialmente mata todos, mas mata mais aqueles cujos corpos são considerados descartáveis. Eu me pergunto, como não enlouquecer? Talvez a resposta esteja novamente nos quilombos, mesmo os efêmeros, sei lá. Nesses ajuntamentos de afetos onde produzimos tecnologia de sobrevivência, autocuidado, onde vibramos radicalmente no amor e na beleza. E celebramos a potência de estarmos juntos, trocando energia, gerando vida e escrevendo a nossa história juntos, com as nossas palavras a partir dos nossos olhares. Filho, se um dia você tiver de dizer para alguém como eu me senti dançando o samba do crioulo doido, diga que eu me senti dançando uma obra-prima. Eu me senti fazendo história, e não apenas a da dança. Mas o que de mais precioso aconteceu nesse trabalho foi o encontro. Esse quilombo efêmero que criamos em Salvador com Luiz, Jaqueline, Pedro Ivo e Anderson. Essas pessoas que eu carrego comigo como se fosse família, como se fosse um samba. Querido filho, recentemente eu adotei um ritual particular que eu te transmito nessa carta e que eu inventei a partir dessa história que eu te contei sobre a árvore do esquecimento, lembra? Eu faço isso para entrar em contato comigo mesmo, com aqueles que vieram antes de mim, com o meu quilombo interno e projetar o meu futuro. Eu escolho uma árvore, dou voltas em torno dela, andando de costas, fazendo o caminho inverso dos meus antepassados e mergulhando na minha própria história, inventando para mim essa história, para que ninguém, além de mim, a escreva. Com amor, Calixto Neto.